e boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui totalmente guiada pelo Espírito Santo. Hoje de manhã, né, fazendo o devocional, me veio fortemente a questão de compartilhar como falta um dia, né, para terminar o ano de 2023 e a gente iniciar um novo ano. É um momento perfeito para a gente planejar, né? A gente planejar o nosso 2024. Afinal, se a gente não planeja, se a gente não tem consciência do que de fato, né, é necessário para o próximo ano, a gente só vai vivendo. E só que isso é importante a gente fazer, né? A gente ter uma prática que não seja pelo nosso achismo ou por coisas que ainda não foram... Não aconteceu maturidade dentro de nós, não aconteceu evolução dentro de nós, porque senão a gente só passa para um próximo ano da mesma forma, a gente acaba travando e bloqueando da gente viver o que de fato, né, nós merecemos, que são os melhores planos. Porque quando a gente faz isso, quando a gente dá abertura, né, para a porta, para Deus entrar na nossa vida, a gente começa a ver de fato que Deus vai muito mais além do que às vezes a gente tem acesso, fica, né, até chamado como uma religiosidade, e a gente não vive de fato, né, os planos, o que está tudo com a instrução da palavra, não conseguimos nem ver, nem enxergar, nem ter discernimento, interpretação no que de fato é falado. Então é sobre isso. E eu vim aqui, então hoje, né, falar um passo a passo para ajudar você a fazer esse planejamento, né, planejar o seu 2024 e viver o propósito que Deus tem para você, que são os melhores para cada um de nós, Ele tem. Eu vou deixar aqui fixado, peraí, aqui no comentário, planejamento 2024. Os melhores planos de Deus. Deixa eu fixar aqui. Então vamos lá. E como que a gente vai fazer, né, esse planejamento totalmente conectado com Deus? Porque senão o que a gente vai fazer? Eu fiz muito isso na minha vida, porque eu não sabia, né, dessas instruções, dessas chaves poderosas do reino de Deus. Então eu até costumava fazer, alguns anos eu fiz até práticas, né, de chega no final do ano, aí tem um momento da virada, de fazer oração, de fazer pedidos. Só que o que acontece? São chaves poderosas do reino aqui que eu vou compartilhar com vocês. Deus revelando muita coisa para mim por meio da palavra, por meio de experiências, essa conexão, porque quando a gente se permite ser usado por Ele, ser instrumento dele, Ele entrega para nós. Ele entrega por meio do nosso inconsciente, por meio de pensamentos, por meio de palavras, por meio do ouvir, de várias formas, né? Cada um vai saber, e Ele, como Ele conhece, né, Ele nos criou, Ele nos fez, Ele sabe como que vai ser feito da melhor forma possível. E pra gente planejar nosso ano de 2024, esse novo ano, totalmente pautado, totalmente de fato de encontro, né, com o que Deus tem pra nós, que acaba sendo os melhores planos, como que a gente vai fazer isso, né? Não basta só a gente só pedir, a gente vai passando de um outro ano sem ter discernimento, sem ter consciência de algumas coisas, e por isso que nada flui, tudo bloqueia, tudo paralisa, e às vezes também não é o momento, às vezes a gente está pedindo algo que às vezes Deus está colocando aqui no nosso coração, mas o que acontece? A gente acha que já é o momento, e às vezes não é o momento, né, para aquilo acontecer, e aí a gente acaba deixando de viver, né, de viver os planos dele que ele tem para nossa vida. Então sejam muito bem-vindos. A Vivi tá aqui, seja bem-vinda, a Laís também, Thalita, então vamos lá, né? Ainda dá tempo da gente fazer um planejamento nosso, nem que seja, né, se você for ver depois esse vídeo, faz depois, mesmo que passar, né, a virada, você quiser compartilhar, você for ver depois, que eu vou deixar gravado, né, esse vídeo aqui, eu vou deixar a live gravada no YouTube, mas faça, né, faça, porque é muito importante. Por quê? Até eu vou falar para vocês. Depois, né? Depois de eu explicar os passos, a importância.
Como que a gente vai fazer esse planejamento, né, de 2024, esse preparo para que a gente viva os planos do Senhor, os planos de Deus para a nossa vida? Você vai reservar, né, um momento único seu com Deus, e você vai preparar tudo, porque Deus, ele não invade a nossa vida. Ele só entra na nossa vida de forma totalmente gentil quando a gente convida ele para ele fazer parte. Então é esse momento que você vai fazer, né? Coloca um louvor, um instrumental, tem muitas opções do YouTube, prepara esse momento e ativa com a oração. Até aqui eu vou, né, fazer como uma sugestão, mas deixa fluir, deixa você, Deus, te usar até nessa oração. Mas de você orar e falar: ó Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que este momento do meu planejamento do novo ano de 2024, que eu não viva só na misericórdia, mas que eu viva a glória do Senhor aqui na terra, que eu sinta cada vez mais a sua presença e que na minha vida esteja presente todos os planos que o Senhor tem para mim e que eu viva a prosperidade em todas as áreas da vida e não só em uma ou só na misericórdia. Eu sou filho legítima do Senhor. E eu quero viver a sua glória aqui na terra. Os frutos abundantes. Receber a minha herança. Então, Senhor, ó Espírito Santo, me guia neste momento. Me guia nesse planejamento do meu novo ano de 2024. Me dê visão aberta, clareza. E que seja totalmente guiado, pautado em Ti. Porque o Senhor tem os melhores planos, escuta tudo, sabe de tudo, está presente em todos os lugares. E o principal, me criou com tanto amor, com tanto carinho, e tem chaves escondidas, poderosas dentro de mim, que o Senhor tem acesso e eu ainda não tenho, mas eu quero receber de você. Que seja feito. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Eu te agradeço pela autoridade de Jesus, que seja feito um planejamento totalmente alinhado a Ti, Senhor. E esse é o exemplo, né? O exemplo da oração, mas quando a gente se permite, ele vai dando um fluir, ele vai dando as palavras necessárias para que ele seja bem-vindo. Esse é o primeiro passo. Então é esse preparo, né, dessa oração. E aí são alguns passos aqui que eu separei. O primeiro eu coloquei, né, o que eu preciso deixar para trás de 2023, para viver o novo de 2024. Por que é importante a gente ter consciência disso? Isso entra muito na parte do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, da neurociência. Quando a gente tem consciência, e nada melhor, com a ajuda do Espírito Santo, para ele nos trazer isso se torna sobrenatural, mágico. Por quê? Porque a gente anda muito mais no nosso inconsciente, nas programações que estão na nossa mente, do que na consciência. Então a gente precisa ajudar, a gente precisa ter um despertar para trazer para a nossa consciência. Porque quando a gente começa a perceber o que ainda às vezes está nos prendendo, nos algemando, que são coisas que não tem que vir mais de 2023 para 2024. É na consciência que às vezes é um despertar de um romper. Às vezes vai ser dessa forma também. Às vezes vai acontecer de você ir no primeiro, segundo dia, terceiro, primeiro mês, ainda com isso carregando. Mas quando a gente coloca, né, para nossa consciência e com Deus na frente, o sobrenatural acontece na nossa vida. É como se a gente falasse assim: olha, eu tenho consciência disso, mas eu não quero mais isso. E aí você vai declarar, né? Você vai fazer uma lista de tudo. E depois você vai fazer o ato de declaração, de rejeitar. Eu rejeito essa atitude, esse hábito que eu tenho. Eu rejeito esse problema do que eu tenho, porque isso não vem de Deus, isso não faz parte do reino. Eu quero viver os seus planos, eu quero aprender, eu quero ser lapidado, eu quero aprender com a maior fonte, com o grandioso, que é Deus.
Ele sabe de tudo. E esse processo, quando é feito com Ele junto, é um processo leve. Eu já passei por muitos processos, por ferramentas, por processos totalmente guiados, totalmente feitos pela terra, que tem uma origem, né? Às vezes uma origem que não é do que Deus fala por meio da palavra. Isso é pesado, isso se torna o que a gente mais busca, é o que muitas vezes a gente mais busca e a gente descarta. A gente descarta o que a gente tem disponível a todo tempo, que sabe de tudo perfeitamente, escuta tudo, o que nenhuma técnica, o que ninguém é capaz de fazer do que Ele. Mas tudo é questão da permissão e a ação. Tudo isso que eu estou falando, que eu for falar aqui, é necessário a gente fazer, mas com leveza, porque Deus é leve. Não é um mudar, né, de ponta cabeça. Por que Deus fala que tudo é feito de glória em glória? Porque é aos poucos. E assim, de fato, a gente vai tendo resultados, né? Muitas pessoas tiveram já acesso a isso, foi onde eu alcancei os maiores resultados na parte profissional, parte pessoal, foi quando eu entendi que aos poucos, são pequenas tarefas. Não deixar ser contaminado pela aceleração do mundo, pelo molde do mundo. Porque isso é de Deus, é a leveza, é o equilíbrio. E aí se torna efetivo. Quando a gente vê uma tarefa feita, é um hábito novo, é uma pessoa nova. Aí a gente parte para outras coisas. E assim vai sendo feito. E aí, né, é importante a gente ter, né, fazer essa lista, de ter essa consciência e deixa, vai escrevendo, tá com desafio, dificuldade, falou, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me dá um despertar, me traz o que precisa ser escrito aqui. E faz essa atitude da rejeição, não pensa se é, o que não é, qual que é a condição, o que não é. Filhos legítimos de Deus, quando a gente coloca Deus na nossa frente, a gente não tem que olhar pelo que a terra fala, as coisas falam, a circunstância fala, mas o que Deus fala, que em Deus tudo é possível. Em Deus tudo é possível. E aí a segunda atitude, né, o segundo passo é você colocar quais são os sonhos que vêm e deixa escrever, que seja uma folha, não importa, todos os sonhos que vierem na sua mente, que vierem no seu coração, que você tem, não deixe ser contaminado pela influência, né, de ver que não é possível, porque tudo é possível para os que creem em Deus. Aí você vai entender daqui a pouco o que eu vou falar, né, quando a gente concluir. E aí, né, esse último passo é a gente revisar. A gente vai fazer uma revisão. E a revisão vai ser uma validação, o Espírito Santo nos ajudando a fazer. Né? O primeiro passo, a gente colocou tudo ali. Né? Sonhos também, colocamos todos ali. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão disso tudo. Primeiro passo, né? O que eu não tenho que levar do ano anterior? Aí o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o Espírito Santo. Eu vou pedir para que ele me ajude a ver o que está mais de acordo, né, com o que eu devo fazer mesmo em 2024, com essas novas atitudes, com esses hábitos que vão me levar de encontro com o propósito que o Senhor, né, amigo, querido Espírito Santo, Deus tem para mim. Para que de fato eu viva o tempo no seu tempo, porque Ele sabe. Às vezes é necessário arrumar algumas coisinhas para a gente viver o propósito em 2024 e que já às vezes veio nesse despertar da lista lá dos sonhos, mas que vai acontecer em 2025. Agora, se a gente não nos prepara, se a gente não evolui, se a gente não cresce, se a gente não se desenvolve, como que a gente vai chegar em 2025? Um sonho que está despertando no seu coração e que é de Deus, sim. Mas a sua circunstância hoje não enxerga isso. Porque o cenário não está propício para isso ou não está preparado para isso. Então, por isso que é necessário a gente ter esse movimento, ter essa mudança para o novo, totalmente guiado
pelo Espírito Santo. Porque assim a gente acelera também o processo. A gente perde muito tempo. E são chaves poderosas que estão me vindo para mim. Só que como eu sou filha legítima do Senhor, eu não guardo só para mim. Eu quero compartilhar com vocês. Compartilhar com vocês para que vocês também vivam o sobrenatural, o propósito de cada um de vocês e que possa também transbordar para outras vidas. É sobre isso. A bênção não pode só parar em nós. Este mundo, né, nos impulsiona a sermos egoístas. Né? Da gente, às vezes, querer compartilhar por algum motivo para que venha algum retorno de algo. Mas em Deus não é assim. Isso abundantemente cresce, multiplica. Porque Deus é um Deus abundante, né? E aí no ato dos sonhos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer da mesma forma, a gente vai fazer uma revisão. Né? Veio tudo ali, tudo aqueles sonhos, né? E que venha, eu quero, né, que vocês se permitam viver. Por isso que não deixe influenciar na sua mente o não merecimento, a circunstância, não. Siga a instrução que o Senhor fala, que a gente tem um coração de criança. Um coração de criança não vê. Ele só pede, ele só fala, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele não está olhando a circunstância. A situação não foi contaminado. Como nós, né, adultos, acabamos permitindo, acontecendo, que cria como consequência com isso. Deixe fluir mesmo os sonhos, porque guarda também isso, porque é o que eu falei, às vezes não é em 2024 que vai acontecer, vai ser em 2025, é 2026, são sonhos que você nem imaginou que vão acontecer 2, 3, 4, 5, 6, a gente não sabe. Mas quando a gente se permite, coloca o pé para Deus colocar o chão, o sobrenatural acontece. Quando a gente for fazer essa validação da lista de sonhos, a mesma coisa. Ó Deus Pai, querido Deus Pai, Espírito Santo, me revela. Porque a revisão, o que a gente vai fazer? A gente vai anotando para a gente criar com mini tarefas, né? Tanto que eu preciso deixar para 2023, você separa entre 2, 3, 4... Deixa o Espírito Santo mostrar para você, mas não deixa te influenciar pelas suas decisões. Não importa, a gente não anda pelo que o mundo fala, a gente anda na contramão do mundo. Por quê? Porque a gente quer de fato viver o propósito de Deus. A gente não quer só viver mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano. A gente quer ver essa manifestação e quer de fato viver o propósito que Ele tem para nós. Então precisa ser em pequenas tarefas, em pequenas atitudes, um planejamento, porque funciona dessa forma na nossa mente. Quando a gente vê aquela lista enorme, até desanima. São promessas que não acontecem. Por quê? Porque Deus é leve, Ele faz de glória em glória, a palavra dele instrui a gente dessa forma. Então a gente anda pela instrução do reino de Deus. A gente quer viver o sobrenatural, a gente quer viver a abundância, a gente quer viver a glória de Deus agora, aqui na terra. Não a glória quando a gente partir, quando a gente não deixar de estar aqui, porque a gente viver a glória de Deus aqui na terra vai nos levar para você ver que a glória é tão fortemente, tão abundante, que quando a gente deixar de estar aqui na terra, a gente não vai ter só uma salvação, a gente vai ter uma eternidade junto ao Senhor. Porque a gente está aplicando, a gente está vivendo, a gente está tendo obras a todo tempo. E ter obras a todo tempo na nossa vida é viver os princípios do Senhor na nossa vida. Não é só no momento lá da igreja, não é no momento da gente servir para alguém. Mas é a gente com a gente mesmo. É a gente, em primeiro lugar, tendo um relacionamento com Deus, é sendo guiado por Ele, é tendo o direcionamento dele, é a gente nos amando, é a gente cuidando do nosso templo, é a gente cuidando da nossa família, é a gente servindo dentro de casa, é a gente vivendo o nosso propósito de vida na parte profissional. Não só a gente ir atrás de a gente buscar dinheiro, porque Deus cuida disso para nós. Mas é um processo de uma lapidação da gente viver dessa forma. E aí a gente vai vendo que é a melhor coisa que tem na vida, que vale a pena pagar o preço, vale a pena construir isso. Porque a gente vai criar o quê? Uma vida sobre a rocha e não uma vida sobre a areia, para ficar vivendo pela misericórdia de Deus. E aí no ato da lista dos sonhos, a gente, dependência do Senhor, a gente vai consultar
com Ele, né? A gente vai falar, convida, eu quero que o Senhor me revela, Senhor, me revela. Quais são os sonhos que eu preciso para 2024, que eu preciso ter foco maior? E aí escreve quais são eles. Então é sobre isso, né? Aqui foi um pequeno planejamento, tem como também fazer, né, esses sonhos, depois colocar num quadro, que dá para procurar imagens na internet, jogar lá no Google, para a gente poder visualizar, porque aqui tá tudo ligado, né? Quando a gente visualiza, quando a gente imagina, a gente está mudando o nosso estado, né? Nosso estado de espírito, nossa forma, o nosso sentir, a mentalidade, tudo está contribuindo. Porque a gente merece, todos nós merecemos, não é um ou outro, todos nós. Deus, ele é justo, ele não dá preferência por ninguém. Ele não faz dessa forma. Muitos são chamados, todos são chamados, mas poucos são escolhidos por quê? Porque eu quero ser escolhido? O que eu tô querendo? Eu tô querendo ser escolhida, a gente escolhe, dá o livre-arbítrio. Eu tô querendo ser escolhido dessa forma, eu quero ser escolhido desse jeito. Tudo que a gente escolhe, a gente vai plantando sementes, e essas sementes se tornam frutos. E quais frutos queremos ter em nossa vida? Então faça, né? Faça. Entrar em ação. Deus não colocou a gente aqui na terra pra gente só ficar, só clamando, ficar pedindo, pra gente ficar na ação totalmente incoerente com o que ele fala, com a instrução. A gente vive a glória de Deus, se alinhando à glória de Deus. Entendendo a instrução e na ação. E essa é uma ferramenta super poderosa, porque nos traz a consciência do que de fato, o que é para ser entregue para o nosso 2024. E a construção ser feita, a jornada ser feita e cumprida também aqui. Que a gente não veio só para ter, usufruir. A gente tem um propósito gigantesco, cada um de nós aqui, que vai muito mais além do que a gente só ter, consumir, e que é o que mantém a nossa chama acesa, é o que mantém a nossa conexão, o combustível diário todos os dias, é quando a gente começa a ter clareza. Por isso que é a verdade com propósito, né? Deus é tão maravilhoso, eu sou muito grata, porque Ele entregou esse ministério, é um projeto. Porque a verdade está onde? Na palavra, nele, é a única verdade. E só percebe isso quem vai de encontro, se liberta. Né? Se liberta por meio da palavra. A libertação acontece também por meio da palavra, por essas experiências que a gente vai tendo. E aí a verdade, a gente começa a ver que a única verdade, a verdade é essa. Por isso que é o reino de Deus alinhado em tudo. Não é que a gente não vai ver mais nada aqui na Terra. Tem muitas coisas que são feitas, né, são construídas para nos ajudar e que servem como ferramentas. Por quê? Porque nós somos feitos para ação, para criação, para ação. Então, a gente não está aqui só para, né, só por estar. A gente está para o movimento. Mas é um movimento que a gente é direcionado pela instrução que ele nos dá, e não pela instrução que nós vemos, porque você já viu alguém que vê tudo, sabe de tudo, tá presente em todos os lugares, que entende perfeitamente de cada um de nós do que nós mesmos? Eu não conheço, nunca vi. Eu acho que ninguém, né? Então é sobre isso. Então eu quero concluir nessa live, eu vou deixar gravado no YouTube, depois eu venho nos stories compartilhar também o link, e compartilha, né? Compartilha com outras pessoas, abençoa outras pessoas também, que a gente viva, né? Viva os planos do Senhor de forma abundantemente. Então eu quero concluir com a oração e profetizar, né? Profetizar um ano da glória, né? Um ano da glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, e ser um instrumento, um transbordo do Senhor.
Ó Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu agradeço por esse momento. Eu agradeço por essa inspiração, por essa entrega, esse direcionamento que o Senhor me deu nesta manhã. E aqui está feito, para a sua honra, para a sua glória. Ó Senhor, ó Espírito Santo, esteja ativado em nós de forma sobrenatural, que em 2024 a gente possa viver coisas que não vivemos ainda e que a gente veja tão grandioso. É o Senhor, tão grandioso, que aconteçam coisas em nossa vida, Senhor. Projetos sejam realizados, o propósito seja cumprido em nossa vida, Senhor. Caminhos que a terra ainda não conheceu, por meio de nossas vidas, Senhor. Para que a sua honra, para a sua glória seja feita, seja reconhecida, seja vista. E que corações, almas, sejam ativadas a Ti, que fé sejam restauradas, corações sejam restaurados. Reaviva, Senhor, o Seu poder, a Sua unção em cada um de nós. Quem nunca viveu isso, que seja ativado, que viva e que haja prosperidade em todas as áreas, não é só em uma, mas em todas as áreas, como o Senhor promete. É como o Senhor fala, que não veio causar danos a nós, mas os melhores planos a cada um de nós. Que a nossa confiança, que os nossos olhos estejam diante de Ti, que a gente possa testemunhar a glória do Senhor manifestada aqui na terra, a graça que veio para nos libertar. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Vidas curadas, vidas edificadas, vidas restauradas, relacionamentos restaurados, dívidas quitadas. E novos projetos alinhados ao seu reino, ao propósito que cada um tem, que seja entregue em suas mãos. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe. E prepare esse momento tão especial seu, porque você merece. Você é amado, você é amada por um Deus grandioso. Se o mundo até hoje muitas vezes te causou alegria, mas causou muitas feridas aí dentro de você, permita-se ser restaurado, permita-se ser curado para a mão de quem te fez, porque Ele tem a cura de forma sobrenatural, o que nenhum investimento, ninguém pode te trazer, a não ser Ele. Então se permita viver um 2024 diferente, um 2024 realmente como você merece, mesmo que você ache que não, escutando isso. Mas eu sei que essa mensagem, eu permitindo ser usada, ser instrumento do Senhor, vai chegar no seu coração, na sua alma, e volta aqui para testemunhar nos comentários, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe poderosamente, abundantemente.